Maresia, você atua então com climatização, refrigeração comercial e adegas. Quais são as diferenças gerais entre um segmento e outro? Professor, falar a verdade, eu acho que nenhum. Eu falo que aonde tem fluido refrigerante, eu ponho a mão. Ah, que legal. Eu só não trabalho com linha branca por opção, mas eu iniciei na linha branca. Trabalhei com máquina de lavar, trabalhei com refrigeradores domésticos, e aí na oportunidade que eu tive de conhecer a área comercial, eu não quis, porque assim, na minha mentalidade, o mercado estava mudando, os refrigeradores vieram os mais modernos, e a questão que assim, quebrava a galera muito das vezes, acaba querendo comprar um novo. Então eu achava que aquilo ali não valeria a pena, então eu parti para a refrigeração comercial. A refrigeração comercial, a gente pega uma câmara de congelados, que o cliente tem ali 6, 7 toneladas de mercadoria, quanto que o cara não tem ali em valor, em dinheiro parado. Se ele deixa aquilo ali sem funcionar, ele vai perder. Então ele é obrigado a pagar o serviço na hora. Ele não vai ficar caçando assunto para poder, não, vou procurar um orçamento, vou procurar outro. E a climatização já tem a questão assim, quebrou aqui, depois eu vejo, eu não tenho dinheiro agora. E a adega é a mesma situação, da parte da refrigeração comercial. A adega, um cliente que tem uma adega, um potencial muito grande de vinhos guardados, ele vai mandar arrumar. Então, assim, são coisas que valor agregado muito alto. A gente tem um cliente que são 32 containers, cada container são 30 toneladas de mercadoria. Ô, louco. Imagina quanto que esse cara não tem de dinheiro guardado ali, e se parar você tem que correr. Isso independe de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. E eu já passei virada do ano dentro do Shopping Ibirapuera trabalhando, porque deu um problema e eu tive que virar do dia 31 para o dia 1º para colocar a máquina para rodar. Então, eu acho que a grande diferença está nessa daí, questão de valores agregados entre refrigeração comercial e a climatização, tirando CPD, que ali é um processo que tem que estar funcionando, porque assim, dependendo do CPD, se parar o equipamento, a gente perde telefonia, a gente perde televisão, a gente perde muita coisa. Então, o UTI também é uma baita situação de trabalho que é urgência. Então, tem algumas particularidades que a refrigeração comercial, eu acho que eu consigo dizer que eu gosto mais da refrigeração comercial do que da climatização. Mas lhe pergunto, na parte da adega, a gente trabalha igual semelhante a CPD, trabalha com duas máquinas sempre, uma stand-by, entra uma, entra outra, trabalha com revezamento, seria isso mesmo? Dependendo do cliente, o que ele tem dentro da adega dele, ele vai ter um backup. Eu tenho backup. Porque eu tenho um cliente, ele tem 1.900.000 reais em vinho. Nossa, Então, 1.900.000 reais. Aí, o cara chamou, independente do horário, a gente vai atender, porque a gente sabe que se perder, vai dar dor de cabeça. E aí a gente chega lá, coloca o backup para rodar e vê o que deu no problema na máquina. E fazemos isso daí em alguns outros clientes também. Quando o cliente vai fechar um orçamento com a gente, eu até brinquei agora com o professor André Lago, mostrei um orçamento para ele ali, ele até falou, caraca, então assim, é um valor agregado muito alto. Só que a questão da adega tem uma particularidade que poucas pessoas sabem. Você tem que entender um pouquinho da parte de refrigeração, que é o básico que a gente tem, mas você tem que entender de isolamento, tem que entender um pouquinho de psicometria, a umidade relativa do ar. Isso daí faz a diferença para quem trabalha com adega. então não é simplesmente chegar lá e refrigerar. Não. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, uma coisa é você fazer um sistema de refrigeração, de climatização para o ser humano, né? E outra coisa é você cuidar de um outro processo, que nem, por exemplo, você que está em casa, na climatização, professor, mas eu vou arrumar um ar-condicionado, ou eu vou instalar um ar-condicionado para um hospital, uma sala cirúrgica. Mas é 19 graus. Professor, mas na aula você falou para mim que a temperatura seria 24 graus. Por quê? A temperatura ideal para viver o ser humano é de 23 a 27 graus. 70% dos seres humanos gostam de 24 graus. Por isso que o nosso ponto de partida para temperatura de vivência do ser humano, a gente considera como 24 graus, é o nosso cálculo. Quando você vai para um processo, gente, um hospital, é 19 graus. Então acontece, eu não, no hospital, na sala cirúrgica, eu não estou me importando com o ser humano, estou me importando com os equipamentos. Então a climatização ali é para um processo. E é isso que você está falando também, né, Marcelo? Para a adega também você tem um processo que é a conservação do vinho, não é pessoas, né? Não são pessoas e assim, existe o vinho de consumo, existe o vinho de guarda, a posição do vinho,
o tipo de rolha que vai ser colocado. No entanto, que agora algumas vinícolas estão mudando o estilo da rolha, porque a rolha, com o tempo, dependendo da temperatura e a umidade, ela resseca, acaba entrando qualquer molécula de oxigênio que entra, ela vinagra o vinho. Ah, E aí acaba vai perdendo o vinho. oxidar ali. Aí se você não controlar, você pode mofar um rótulo, dependendo do rótulo, você não consegue ver, você não consegue saber qual é a safra. Para quem é colecionador, isso é uma dor de cabeça absurda. Tem que ter aquele cuidado, né? Tem que ter muito E cuidado. o vinho também, eu ouvi falar, comecei a estudar sobre vinho, né? Que eu sempre gostei de adega também, né? Aí foi um alemão que estava me ensinando a como produzir o vinho e tudo mais. E ele falava que até o barulho atrapalha, né? Tem que usar um evaporador de nível ruído baixíssimo, luminosidade muito baixa também, porque se a luminosidade for muito alta, você vai acabar atrapalhando o processo do vinho. Então, é um conjunto de situações para fazer uma adega. Você vê, e tem que ter conhecimento, né? E não é da noite pro dia, né? A gente está aprendendo ainda a trabalhar. Trabalhar ainda.